De garota tímida a corajosa rainha, o livro de Esther se destaca por ser um dos únicos 2 livros na Bíblia com nomes de mulheres e um dos 2 que nunca mencionam diretamente o nome de Deus. Isso nos leva a questionar por que Esther está na Bíblia e que lições podemos aprender com sua história. Esther, escrita durante o exílio judaico, oferece orientações valiosas sobre como agir em comunidades não cristãs. A história começa com o rei Assuero realizando um suntuoso banquete, onde a rainha Vasti recusa-se a dançar, resultando em sua destituição. O rei então busca jovens virgens bonitas para encontrar uma nova rainha, levando à seleção de Esther. Mordecai, primo de Esther, a havia adotado como filha após a morte de seus pais. Esther é preparada durante 12 meses para ir ao rei, passando metade desse tempo com óleo de mirra e a outra metade com perfumes e cosméticos. Ela ganha favor imediatamente com Hegai, o eunuco responsável pelo harém. Esther só irá ao rei se ele estiver satisfeito com ela e a chamar pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, a jovem adotada por Mordecai, ir ao rei, ela seguiu as sugestões de Hegai. Ela conquistou o favor do rei Assuero e se tornou rainha no lugar de Vasti. O rei realizou um grande banquete em sua honra e proclamou um feriado nas províncias. Esther, inicialmente retratada como humilde e ouvinte, logo descobriu o sinistro plano de Amã de destruir seu povo judeu. Mordecai, um judeu, recusou-se a se curvar diante de Amã, o que enfureceu Amã a ponto de buscar a destruição de todos os judeus em todo o reino. Amã lançou sortes para escolher a data, o 12º mês, para executar seu plano maligno. Ao receber permissão do rei Assuero, Amã preparou um édito para aniquilar todos os judeus, oferecendo pagar uma grande quantia em dinheiro pelos serviços. O rei concordou, e os secretários reais enviaram ordens para todas as províncias para que a destruição acontecesse no 13º dia do 12º mês. A cidade de Suzã ficou em confusão enquanto o rei e Amã continuaram a beber. Essa ameaça revelou a coragem e determinação de Esther, que se tornou famosa como a valente salvadora dos judeus. Embora inicialmente temesse entrar na corte do rei sem convite, o que poderia resultar em sua morte, seu primo a lembrou de seu propósito divino. Ela então jejuou e orou com determinação, adquirindo a coragem necessária para falar em favor de seu povo e usar sua influência positivamente. Mordecai, ao saber dos acontecimentos, expressou sua angústia em público vestindo-se de saco e cinzas. Contudo, ele não pôde entrar na porta do rei devido à vestimenta. Em todas as províncias, os judeus lamentaram com jejum, choro e lamento ao saberem do édito real. Alguns deitaram-se em saco e cinzas. Esther, perturbada com a situação de Mordecai, enviou roupas para ele, mas ele recusou. Ela então instruiu Ataque, um dos eunucos, a descobrir o motivo do sofrimento de Mordecai e lhe comunicar. Ataque foi até Mordecai, que explicou tudo, incluindo o valor que Amã havia prometido para a destruição dos judeus, e lhe deu uma cópia do édito de aniquilação. Mordecai orientou Esther a ir ao rei, implorar por misericórdia e pela salvação de seu povo. Ataque relatou as palavras de Mordecai a Esther, que respondeu lembrando as leis rigorosas do rei sobre abordar seu trono sem convite e como já havia 30 dias desde sua última convocação. Quando as palavras de Esther foram relatadas a Mordecai, ele respondeu, dizendo que ela não deveria pensar que escaparia por estar na casa do rei. Mordecai a lembrou de que, se ela ficasse em silêncio, socorro viria de outra fonte, mas ela e sua família seriam perdidas. Ele a questionou se ela havia alcançado sua posição real precisamente para esse momento. Esther decidiu e instruiu todos os judeus a jejuarem com ela por 3 dias. Após esse período, ela se apresentaria ao rei. Mordecai, ao comentar sobre as famosas palavras de Esther, afirmou que, apesar do perigo iminente, ela não negligenciaria seu dever para com Deus e seu povo, mas confiaria na providência divina para sua segurança. Ele enfatizou que um cristão não deveria adotar uma perspectiva derrotista, mas se aproximar confiantemente do trono celestial em busca de graça em momentos difíceis. No 3º dia, Esther vestiu suas roupas reais e se posicionou no pátio interno do palácio diante do rei. Quando o rei a viu, ficou satisfeito com sua presença e estendeu o cetro de ouro em sua direção. Esther se aproximou e tocou a extremidade do cetro. O rei perguntou o que ela desejava e prometeu conceder até metade do reino. Esther prontamente convidou o rei e Amã para um banquete, conduzindo a situação de maneira sutil. Durante o jantar, o rei tentou descobrir o que estava incomodando a rainha, mas Esther adiou sua resposta, pedindo que retornassem no dia seguinte para outro banquete quando ela revelaria seus sentimentos. Esses adiamentos podem ser interpretados de várias maneiras. Esther pode ter buscado mais tempo para conquistar o favor do rei, uma vez que havia caído em desgraça com ele antes. Ela poderia ter enfrentado momentos de hesitação e necessidade de coragem extra.
Esther pretendia criar suspense e convencer o rei de que seu pedido era ponderado, não impulsivo. Talvez ela quisesse inflar o ego de Hamã antes de expor sua crueldade como assassino. Possivelmente sua estratégia envolveu elementos de todas essas ideias. Hamã saiu do primeiro banquete de bom humor, cheio de orgulho. Ao encontrar Mordecai novamente desafiando-o no caminho para o palácio, sua raiva cresceu, mas ele controlou seus impulsos violentos. Em vez disso, Hamã compartilhou seus feitos e como Esther o havia convidado para o banquete real com seus amigos e familiares. No entanto, ele lamentou que nada disso importasse enquanto Mordecai, o judeu, continuasse a desafiá-lo. Seus entes queridos sugeriram que ele construísse uma forca alta e pedisse ao rei para enforcar Mordecai nela. Hamã gostou da ideia e deu ordens para construir a forca. Hamã compartilhou esses eventos com sua esposa Zeres e se gabou de todas as coisas boas que lhe haviam acontecido, exceto a persistência de Mordecai, o judeu. Sua esposa sugeriu construir uma forca de 23 metros de altura e pedir ao rei permissão para enforcar Mordecai nela. Isso agradou a Hamã e ele ordenou a construção da forca. Enquanto isso, Deus providenciou para que o rei Assuero permanecesse acordado durante a noite e lesse as crônicas de seu reinado. A leitura incluiu o relato da tentativa de assassinato que Mordecai havia impedido, revelando que Mordecai nunca havia sido recompensado por seu serviço. Deus estava orquestrando uma série de eventos interligados para cumprir seu plano. Hamã provavelmente chegou ao palácio na manhã seguinte, esperando apresentar sua proposta de execução de Mordecai. No entanto, o rei desejava honrar Mordecai e perguntou a Hamã como isso deveria ser feito. Hamã, acreditando que a honra seria para ele mesmo, sugeriu um desfile elaborado e honras excepcionais. O rei ordenou que Hamã realizasse essas honrarias, mas para Mordecai. Isso humilhou Hamã e serviu como um exemplo vívido de como o orgulho precede a queda. De volta à sua casa, Hamã compartilhou esses eventos com sua família, que reconheceu que isso era um presságio de sucesso para os judeus e de fracasso para Hamã naquele dia. Agora, Hamã precisava se preparar para o banquete de Esther com urgência. No segundo dia, o rei Assuero e Hamã compareceram ao banquete de Esther. Enquanto desfrutavam do vinho, o rei novamente ofereceu a Esther tudo o que ela desejava, até metade do reino. Esther então fez seu pedido, que sua vida e a vida de seu povo fossem poupadas, pois foram vendidos para a destruição. Ela revelou que o responsável era Hamã, o homem maligno. O rei Assuero ficou furioso e saiu do banquete para o jardim do palácio. Hamã, percebendo o perigo, implorou por misericórdia a Esther. Quando o rei retornou e viu Hamã deitado junto a Esther, sua raiva aumentou. Um oficial do rei, chamado Harbona, informou que Hamã havia construído uma forca para Mordecai. O rei ordenou que Hamã fosse enforcado nela. Assim a justiça prevaleceu, e os judeus obtiveram a oportunidade de se defender contra a ameaça. Com a destruição de Hamã, a história de Esther continuou com a reviravolta na sorte dos judeus e a celebração do festival de Purim, que comemorava sua salvação. A propriedade de Hamã foi concedida a Esther, e Mordecai ganhou destaque. Esther mais uma vez arriscou sua vida ao aparecer diante do rei sem convite, para interceder pelo seu povo. O rei estendeu o cetro de ouro da graça a ela e concordou em permitir que ela e Mordecai redigissem um segundo édito para contrariar o primeiro, garantindo a vida e proteção para os judeus. O novo decreto foi disseminado rapidamente por todo o reino. Mordecai deixou o palácio vestindo trajes esplêndidos, e os judeus ficaram alegres com a reviravolta dos acontecimentos. No entanto, uma sensação de temor permeava o restante da população, que não queria ser considerada inimiga dos judeus, e isso levou muitos gentios a se converterem ao judaísmo. No dia designado para a ação, os judeus se reuniram em suas cidades para enfrentar seus inimigos, com a ajuda até de alguns príncipes e governantes que temiam a influência de Mordecai, que se tornara uma figura poderosa no reino, logo atrás do rei. Esther também pediu um dia adicional para os judeus de Susã eliminarem qualquer ameaça remanescente e insistiu que os 10 filhos de Amã fossem publicamente enforcados. O livro de Esther termina com Mordecai em uma posição exaltada. Notavelmente não temos registros de sua morte, ao contrário de muitas histórias que terminam com uma nota fúnebre. Mordecai continuou a se preocupar com o bem-estar de seu povo, seguindo o exemplo de Jesus, que em seu trono de glória age em prol de seu povo. É uma lembrança para os cristãos de que, independentemente de sua posição ou influência, todos podem contribuir para o progresso da igreja e orar pelo povo do Senhor. Além disso, o livro de Esther tem um valor mais profundo. Ele nos mostra a ação de Deus em preservar o povo de onde seu filho viria ao mundo. Isso é evidente por meio do jejum e da oração do povo diante de um plano terrível contra eles.
A fé de Mordecai revela uma profunda confiança na soberania de Deus. E eventos que parecem coincidências apontam para a mão de Deus agindo nos bastidores. A disposição de Ester em arriscar sua vida para salvar seu povo reflete a coragem necessária para cumprir um propósito maior. A reversão do destino dos judeus e a celebração do festival de Purim testemunham a intervenção divina. Portanto, o livro de Ester é mais do que uma história emocionante. Ele nos ensina sobre a providência de Deus, a coragem de seu povo e a maneira como ele trabalha silenciosamente para cumprir seus propósitos. É uma parte significativa das Escrituras que nos lembra da importância de confiar em Deus, mesmo em circunstâncias sombrias. O nome de Deus não é mencionado no livro de Ester, mas sua providência é evidente. Ester viveu no período de exílio, foi usada por Deus em posição de influência na sociedade pagã, sem comprometer seus princípios, promovendo assim o reino de Deus. Isso nos encoraja a avançar social e profissionalmente, mantendo nossas convicções religiosas intactas. Deus pode nos posicionar em cargos de influência para sua obra, e devemos estar dispostos a sermos instrumentos em suas mãos. Os cristãos, embora não pertençam a este mundo, podem ser usados por Deus no meio dele, desde que permaneçam fiéis a seus princípios. Não devemos nos conformar com o comportamento do mundo, mas nos destacar como luzes em meio às trevas. Deus pode usar pessoas únicas e corajosas para cumprir seus propósitos. Deus é o protetor de seu povo, como vimos na história de Ester. Ele preserva aqueles que o servem e confiam nele. Mesmo quando enfrentamos desafios e perigos, podemos ter confiança de que Deus está no controle e cuidará de seu povo. Além disso, reconhecemos que o trabalho de Ester ainda não está completo, pois ela governará no reino divino futuro de Deus. Portanto, devemos ler a Bíblia não apenas como uma narrativa histórica, mas como uma lição para nossas próprias vidas. Deus pode usar pessoas comuns para cumprir seus planos extraordinários, e devemos estar dispostos a ser usados por Ele, independentemente de nossas fraquezas ou medos. A história de Ester nos ensina que Deus pode usar até mesmo os mais improváveis para realizar grandes feitos e trazer livramento para os outros. E se você ainda não deixou seu like e não se inscreveu no canal, este é o momento. E aproveite também para escrever aqui embaixo nos comentários qual é a lição principal que podemos aprender da história de Ester em relação à nossa vida e fé. E se você deseja explorar e entender muito mais dessa fascinante jornada pela Bíblia, venha conhecer ainda mais o livro sagrado, de forma totalmente online e simplificada, acessando o primeiro link da descrição, ou pelo comentário fixado.